Boa noite! É a Plena Pati Live, o seu programa voltado para a felicidade, para o planejamento estratégico de vida, para o seu desenvolvimento existencial. A Plena Pati é uma escola de felicidade. Nós aqui estudamos aquilo que faz você ser mais feliz, você ter mais bem-estar, mais qualidade de vida. Acácio Carvalho, Júnior da Paz e Davi. Estamos juntos aqui nesta quinta-feira, sempre às 8h30 da noite. E o tema de hoje fala sobre transformação. Protagonismo e transformação. Aquelas atitudes que vão colocar você no controle da sua vida, no controle da sua carreira. Você está no comando da sua vida? Você está no controle da sua existência? É você quem dirige os destinos da sua existência? Ou não? Ou será que você está no banco de trás? Você está no automático. A vida vai levando e você está como aquela música famosa. Deixa a vida me levar. Você está assim, dessa forma? Ou não? Você é protagonista. Você não é coadjuvante. Você é a pessoa que dirige os destinos da sua existência. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre protagonistas da transformação. Quem são essas pessoas? Que são os verdadeiros protagonistas da mudança, da transformação, da vida coletiva e da vida individual. Como é que está você diante da sua vida e diante da sua carreira? Bem, eu tenho 3 exemplos que eu queria trazer para vocês. O primeiro deles diz respeito a um que meu filho Davi adora. Ele adora falar que os homens eram caçadores-coletores. Quando tivemos a primeira revolução, a revolução do conhecimento, depois a revolução agrícola, nós éramos caçadores-coletores. Há 150 mil anos, o Homo sapiens era uma espécie que estava lá subsidiária, não era a espécie dominante. Há 70 mil anos, nós quase estivemos extintos, quase. Haviam apenas 6.000 indivíduos na savana africana, passando pelas maiores dificuldades, contra os leões, as hienas, os rinocerontes, os elefantes, os hipopótamos, os gorilas, todos eram mais fortes, mais hábeis, mais velozes, mais aptos do que aquele bando de mamíferos que eram um bando pequeno, 6.000 indivíduos. 70 mil anos se passaram. E esses 6.000 indivíduos simplesmente transformaram o planeta. Porque esses 6.000 indivíduos que não tinham nenhuma das habilidades da natureza necessárias para o seu desenvolvimento, eles simplesmente tinham algo que os outros animais não tinham. Inteligência, imaginação, percepção, capacidade de transformação. E nós mudamos o planeta. Simplesmente transformamos o planeta. Nós hoje somos herdeiros desses 6.000 indivíduos que lá nas savanas africanas transformaram a história da humanidade. Vamos andar um pouco para frente. Vamos chegar, talvez, num dos maiores absurdos da história da humanidade. O Holocausto. O Holocausto. Onde o ser humano, ele se colocou como uma supremacia diante dos demais, uma raça que era superior às demais, e criou verdadeiros campos de concentração. Infernos na Terra. Pessoas humilhadas, simplesmente pela sua origem. Judeus, principalmente, mas também ciganos, homossexuais, negros, enfim, minorias. Vamos falar de Viktor Frankl, que é uma das bases teóricas, um dos inspiradores da Plena Pati. Era um psiquiatra, Viktor Frankl, vivia em Viena, bem-sucedido, um médico nos anos 1930, vivia muito bem, e de repente ele é capturado e é levado para Auschwitz.
Ele passa 3 anos em Auschwitz. Perdeu tudo. Perdeu sua esposa, perdeu seus filhos, seus familiares. Depois ele reencontraria, depois que ele sai de Auschwitz, ele reencontraria uma irmã, a única parente viva. Perdeu sua dignidade, perdeu tudo. Mas Viktor Frankl, ele tinha algo em mente. Ele traçou um propósito para a sua vida. E ele superou isso e se tornou o fundador da escola de psicoterapia chamada logoterapia. A terapia do sentido, a terapia do propósito, ajudando nos anos subsequentes, nas décadas subsequentes, ajudando milhões de pessoas com ansiedade, com espectros depressivos, contra suicídios, enfim. Uma das terapias lá dos anos 1950 mais eficazes, que trazem sentido para a vida das pessoas. Vamos avançando na história. E chegamos num pastor do sul dos Estados Unidos. Um pastor, filho de pastores, pastor evangélico, pregador de uma igreja evangélica, de uma igreja protestante. Esse homem tinha uma vida tranquila, ele tinha as pessoas que faziam parte da sua congregação, e de repente ele é colocado no olho do furacão dos direitos humanos da década de 1960 nos Estados Unidos. Martin Luther King, que simplesmente assumiu o protagonismo de liderar, ele que não se preparou para isso, mas que as circunstâncias da vida fizeram com que ele liderasse talvez a maior revolução baseada na não violência, na transformação de costumes de uma nação, da liberdade, da igualdade e verdadeiramente de uma busca da igualdade dos direitos humanos, superando os preconceitos relacionados com a cor do indivíduo. O que é que essas pessoas têm em comum? O que é que o homem da savana da África, o que é que Viktor Frankl, o que é que Martin Luther King tem em comum? Eles são protagonistas da transformação. Foram pessoas que tomaram as rédeas dos seus destinos. São pessoas que disseram: não, eu não vou assistir passivamente a minha existência. Eu vou fazer diferença. E como é que nós podemos, com o conhecimento que nós temos hoje, com o avanço da psicologia positiva, com o avanço da neurociência, com o resgate das escolas filosóficas do passado, o que é que nós podemos hoje trazer para a nossa vida e sermos protagonistas de transformações? Da transformação da nossa existência, das pessoas que estão em nosso redor. O que é que nós podemos fazer? Você quer simplesmente ser um espectador da sua vida? Um coadjuvante? Ou você quer fazer diferença na sua existência? Todos nós queremos fazer diferença. Todos nós estamos aqui com um propósito. Não resta dúvida. Precisa que nós estejamos à frente desse propósito. O Dr. Pedro Calabres, que é um PhD em neurociência, médico, psiquiatra, psicanalista, psicoterapeuta, especialista em neurociência da Universidade Federal de São Paulo, ele nos diz que a neurociência nos mostrou que tem 3 elementos que nós devemos e podemos superar para que possamos ser protagonistas da nossa existência. O primeiro elemento, diz o Dr. Pedro Calabres, é exatamente o viés de negatividade. Nós temos que superar aquele viés natural que a gente tem de negatividade. Aquela pessoa que sempre acha que as coisas vão dar errado. O pessimismo, que é natural. Eu não sei se você tem um amigo, uma amiga
Todo mundo tem aquela pessoa que você chega super animado, tá certo? E a pessoa começa a botar defeito nas coisas, a dizer que não vai dar certo. E aí toda aquela nossa motivação, todo aquele nosso entusiasmo, simplesmente ele se esvai. E isso é interessante porque isso vem da nossa anatomia psicológica. Porque quando nós éramos caçadores-coletores, nós tínhamos que estar alerta diante do perigo. Porque tudo era perigoso. Então, o homem estava alerta. Nós trazemos esse sentimento de alerta dentro de nós. E a tendência é que a gente veja e haja como se houvesse perigo em tudo. Acontece que a neurociência mostra que uma atitude positiva diante da vida traz resultados cientificamente comprovados na melhora do nosso humor, da nossa satisfação, do nosso estresse, da nossa saúde. Pessoas com depressão leve, e que têm tendências negativas, com simples exercícios todos os dias, elas podem transformar o seu estado emocional e ter, estatisticamente comprovado, resultados melhores no seu tratamento da depressão, no seu tratamento terapêutico. Sem sombra de dúvidas. Tem um exemplo bem simples, a gente fala aqui, uma das nossas referências, que é o professor da Universidade de Harvard, Tal Ben-Shahar, que tem aquele livro que a gente já falou várias vezes dele aqui, Seja Mais Feliz, que é o curso mais procurado da Universidade de Harvard, o curso de felicidade. Ele tem um exercício muito simples que ele propõe nesse livro, que é o exercício da gratidão. E ele diz o seguinte, olha, imagine que você se acha uma pessoa pessimista, uma pessoa que está com um espectro negativo, que acha que as coisas dão errado. Como é, Acácio? Como é que eu posso ser uma pessoa otimista? Como é que eu posso superar esse viés que você está falando aí, o viés da negatividade? Faça o exercício da gratidão. Faça o seguinte, pega uma cadernetinha feita essa minha aqui, tá certo? Que me acompanha todos os dias. Então, pega aqui, no final do dia, escreva três coisas simples, pelas quais você foi grato naquele dia. Não queira grandes coisas, não. Veja três motivos pelos quais você pode ser grato naquele dia. Escolha três. E escolha por que você é grato. Escolha, sei lá, uma coisa simples. Não, eu sou grato porque eu tive uma boa noite de sono, ou porque eu tive uma boa alimentação, ou porque eu reencontrei um amigo, ou porque eu amo meu filho, ou porque minha esposa lembrou de mim, ou porque as minhas filhas me abraçaram, enfim, não sei, uma coisa. Escolha três coisas que aconteceram hoje no seu dia, tá certo? E escreva essas três coisas diariamente. Basta três coisas simples. E escreva por que essas coisas, por que você é agradecido a essas três coisas. Por quê? Imagine que eu cheguei do trabalho e hoje eu trabalhei, né, num plantão de 7 da noite até 7 da manhã de hoje. Então eu saí de casa ontem umas 5 da tarde e cheguei hoje umas 9 da manhã, certo? Nos últimos 20 dias eu tenho trabalhado assim bastante. Então, eu acordei hoje, tá certo? Cheguei em casa 9 horas da manhã, 9h30, dormi. E acordei umas 3 da tarde. Ok, acordei. Quando eu acordei, eu fui almocei, obviamente, né? Fui me preparar para essa live de hoje, fui ver alguns vídeos, fui ler alguma coisa. E de repente, eu fiquei imaginando como eu sou feliz por, de certa forma, estar compartilhando conhecimento. Como isso me deixa gratificado. Como eu sou grato de ter acesso a algum tipo de conhecimento e poder, por exemplo, estar aqui conversando com você. Dezenas, centenas, sei lá quantas pessoas. Então,
Eu tive uma sensação de gratidão muito grande naquele momento. Escreva isso. Eu fui grato, estudando, me preparando para a live. Me ocorreu isso agora. Por que eu sou grato? Porque eu sei que isso está gerando transformação na vida das pessoas e na minha vida também. Então, o motivo por eu ser grato é esse. Então, isso é uma coisa maravilhosa para mim. Uma outra coisa, estou dando um exemplo simples para compartilhar com vocês. Estávamos aqui, eu, Júlio, Davi, a gente se preparando ali na sala. Aí chega a minha esposa, Clarinha, e mostra, olha que coisa bonita. Aí traz o celular com minhas filhas dançando frevo. Lívia e Marina dançando frevo. Lívia e Marina têm 6 anos. E elas dançando frevo, animadas, porque vem um carnaval, e fazendo os passos do frevo, tá certo? Com a sombrinha. E eu, puxa vida, né? Como eu sou grato por ter essas meninas, por essas meninas estarem se desenvolvendo. Por que eu sou grato para isso? Então, gratidão por isso. Eu sei que eu estou colaborando de alguma forma com a educação delas, com o crescimento delas, com o desenvolvimento delas. Pronto, eu disse 2 coisas hoje. Todos os dias faça isso. Escolha 3 coisas simples pelas quais você é grato. 3 coisas simples. Se esforce todos os dias. Os resultados neurocientíficos mostram que entre 1 a 2 meses, até 8 semanas, condicionando o seu cérebro em atitudes positivas, nós estamos falando aqui da gratidão, automaticamente mudam o espectro da pessoa. Então, a pessoa que tem um viés pessimista, um viés negativo, de repente, ela começa a ter um viés positivo. Ela começa a superar essa negatividade, esse pessimismo. Então, pessoas que são protagonistas da transformação, elas superam o viés de negatividade. E existem técnicas simples, como eu falei aqui para vocês, que podem fazer isso. Um outro aspecto, um segundo aspecto que as pessoas protagonistas de transformação elas têm é superar a desconfiança. Desconfiança. Ora, como é que se supera a desconfiança? Desconfiança é um sentimento, é uma emoção básica que está relacionada, é uma emoção que está relacionada com a emoção básica do ser humano, que é medo. Medo e desconfiança, eles andam juntos. A pessoa desconfia porque tem medo porque desconfia. Então, estão andando juntas. Só que tem um terceiro elemento relacionado com medo e desconfiança. Esse terceiro elemento é o egoísmo. E é a raiz fundamental que está lá na essência do ser humano. Você, quando você tem medo, quando você desconfia, você volta-se para si mesmo. As pesquisas mais atuais nas nações e nas corporações mostram que nações prósperas, nações ricas, nações felizes, como por exemplo, é outra que Davi gosta muito, os escandinavos, né? A Suécia, a Finlândia, a Dinamarca, a Noruega. Ele morou na Holanda, ali pertinho, tá? Foi bem pertinho, né, Davi? Bem embaixo dos nórdicos, um pouco mais quente do que os nórdicos. Pois bem, essas nações, elas são as nações que são mais felizes, que são mais prósperas. E essa prosperidade econômica e social, ela está ligada com um elemento interessantíssimo, que são as relações de confiança. Nações felizes são nações em que as pessoas confiam umas nas outras. Confiança. Tem um site, é o Our World in Data, né, do World Data Survey, que são Nosso Mundo em Dados. São pesquisas que têm décadas,
algumas delas têm até um século, que pesquisas que mostram o mundo em dados. Existe uma dessas pesquisas, que é uma pesquisa de confiança, que essa pesquisa tem mais de 30 anos. 30 anos, que é medida a confiança nas nações. Pra vocês terem uma ideia, as nações escandinavas, assim como a Austrália, o Canadá, o Japão, a Holanda, a Alemanha, eles têm um nível de confiança, respondem a essas pesquisas, entre 50% e 70%. Então, as pessoas, quando questionadas se confiam umas nas outras, se confiam nas instituições, se sentem confiança, essas 50% a 70% das pessoas respondem que sim. Sim. Enquanto isso, nações como Zimbábue, Afeganistão, Colômbia, infelizmente o nosso Brasil, o nível de confiança é em torno de 5% a 10%. Vou repetir, de 5% a 10%. Ou seja, é 10 vezes menor do que as nações que eu falei anteriormente. As pessoas não confiam umas nas outras. E o mais interessante de tudo é que o nível de confiança varia de acordo com a prosperidade econômica. Se nós dermos um zoom na pesquisa e observarmos o comportamento econômico das nações vis-à-vis com a pesquisa de confiança, nós vamos ver que a confiança cai quando o aspecto econômico cai. O aspecto econômico cai quando a confiança cai. O aspecto econômico sobe quando a confiança sobe. Isso acontece nas nações, isso acontece nas organizações e isso acontece nas relações humanas. Nações felizes, empresas felizes, pessoas felizes são aquelas que criam relações de confiança, de empatia, de altruísmo, de generosidade. Relações de respeito entre as pessoas. Uma pesquisa do Google de 2015, com 180 times de trabalho do Google, mostrou as coisas mais importantes para o resultado desses grandes times de alta performance do Google. O segundo item mais importante foi confiança. Segundo item mais importante dessa pesquisa do Google, dos melhores times de desenvolvimento mundial do Google. E o primeiro, qual foi o primeiro? Vocês acham que foi dinheiro? Reconhecimento? Não. Respeito. Respeito foi em primeiro lugar. Respeito e confiança. Então vejam como as habilidades socioemocionais são super importantes na vida das nações, na vida das organizações e na nossa vida pessoal. Então, protagonistas de transformações são pessoas que vencem o viés da negatividade e pessoas que constroem relações baseadas na confiança. Esses dois aspectos. E o terceiro aspecto? O que é que faz com que as pessoas sejam protagonistas de transformações? Segundo a neurociência. Nós somos pessoas preocupadas, não somos? Todos nós nos preocupamos. E a palavra, a etimologia da palavra é bem interessante, né? Porque ocupar-se é fazer algo, ter uma ocupação. E preocupar-se é você previamente ocupar o seu espaço mental com algo que ainda não aconteceu. Tem um livro de um cientista inglês, neurocientista inglês, que é um livro interessantíssimo, que tem um título muito sugestivo, que é Zebras não têm úlcera. Vejam que título interessante. Zebras não têm úlcera. E é verdade. Pare para olhar naqueles programas ali, né? Discovery,
Animal Planet, aí você vê lá aquela zebra, aí a zebra tá ali, aí tá pastando a zebra, comendo a graminha e tal. Aí vem um leopardo, ataca a zebra, vem um leão, ataca a zebra, corre, 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 corre. Aí quando o perigo passa, a zebra para de novo, aí come a graminha e continua comendo a graminha e tal. O ser humano, ele tem uma característica única, que é a característica da preocupação. Se preocupa em demasia. E nesse mundo da quarta revolução industrial, da era da singularidade, nesse mundo aceleradíssimo da inteligência artificial que nós estamos vivendo, cada vez mais as pessoas têm síndrome do pensamento acelerado. Tem ansiedade, excesso de preocupação. E as pessoas estão adoecendo com a antecipação do futuro. Vejam que coisa interessante. Um protagonista de transformações é aquele que vence a preocupação. Ele supera a preocupação. Ele não se preocupa. É óbvio que eu não estou dizendo aqui que a pessoa vá simplesmente abandonar o futuro. Não é isso que eu estou pregando. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista neurocientífico, essa preocupação exagerada com o futuro não faz sentido. Não faz sentido. Então, os protagonistas de transformações são aquelas pessoas que encaram o futuro, entendem o contexto onde estão, mas não se preocupam em demasia com ele. Porque o futuro não aconteceu ainda. Da mesma maneira que o passado já passou, o futuro não aconteceu. Nós só temos o presente. É no presente que nós temos que nos concentrar, até para ter um melhor futuro. Stephen Covey, na década de 1990, escreveu um livro muito interessante, 1980, final dos anos 80, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes. E nós já falamos sobre esse livro aqui, e ele fala do primeiro hábito, a gente aborda isso nas nossas palestras e nos nossos cursos, que é a proatividade. E ele tem um gráfico de preocupação. Como é esse gráfico? Todos nós temos uma zona de controle. Aquilo que você pode controlar, aquilo que está sob seu controle pessoal. O seu pensamento, as suas decisões, o seu comportamento, a sua atitude, tudo isso está na sua zona de controle. Existe uma zona um pouco mais expandida do que a zona de controle, que é a chamada zona de influência. É aquilo que você pode influenciar. Você não tem controle direto, mas você tem influência indireta. Então você pode estudar, você pode se preparar melhor, você pode se relacionar com as pessoas. Então aquilo tem influência. Agora tem uma outra zona maior, que é a zona de preocupação. Que essa você não tem nem controle nem influência. A gente não tem nem controle nem influência. Uma pessoa comum, né? Não é o ministro da Fazenda nem o presidente da República. Mas a gente, nós normais, né? Pessoas normais, nós não temos como controlar, por exemplo, o dólar, os mercados, a economia. A gente não tem. Então está na nossa zona de preocupação. Focam a sua atenção na zona de preocupação. Elas focam todo o seu esforço na zona de influência e na zona de controle. Então, protagonistas da transformação são aqueles que focam a sua atenção na zona de influência e na zona de controle. São pessoas que superam a preocupação. E isso não é uma coisa nova, não. Porque isso é uma escola filosófica milenar. Tem 2.500 anos, 2.300 anos. Passou pela Grécia Antiga e passou por Roma Antiga, os estoicos. Os filósofos estoicos basearam os seus estudos exatamente na preocupação. A sua atitude não é com aquilo que deve preocupar a mente, mas aquilo que é concreto, aquilo que você pode mudar. Então, vencer a negatividade, vencer o pessimismo, construir relações de confiança e, ao mesmo tempo, vencer as preocupações
São 3 atitudes, são atitudes, e atitude é hábito, depende apenas de exercício, que automaticamente vão transformar a sua existência, vão colocar você no controle da sua vida. A Plena Pathy tem uma metodologia de desenvolvimento existencial, com técnicas simples, que são aplicadas a profissionais, que são aplicadas a estudantes, que são aplicadas a pessoas específicas e que pode levar você a um maior estado de felicidade e de controle da sua vida. Nós baseamos em 4 etapas fundamentais, principalmente os nossos cursos de liderança, empreendedorismo e motivação. O primeiro deles, o básico deles, é o autoconhecimento. É ter o conhecimento de si próprio, dos seus limites, das suas potencialidades. A partir disso, você construir o seu senso de propósito. Saber por que você está aqui, qual é o seu propósito de vida, da sua existência. Depois, você gerenciar as suas emoções, com a gestão, com habilidades emocionais, com as chamadas soft skills, você pode desenvolver as suas emoções, gerenciar melhor as suas emoções. E por fim, a disciplina. Ter disciplina para seguir adiante e perseguir os seus sonhos, comandar a sua vida, ser um protagonista das transformações na sua vida, na sua existência. Esse é o recado da Plena Pathy de hoje para vocês, que todos nós aproveitemos o carnaval, o período de descanso ou de folia, com responsabilidade, com discernimento, enfim, com temperança. Essa é a Plena Pathy, a sua escola de felicidade. Semana que vem, na quinta-feira, Júnior da Paz estará com vocês para a nossa live semanal. Um beijo no coração e muito grato, muita gratidão por estarmos juntos hoje.